dos bancos que a nossa Santa Igreja Apostólica tem em conta. Então, irmãos, eu irei proceder à oração, e os irmãos, todos em reverência, eu irei assim consagrar essas ofertas espontâneas generosas que os irmãos vieram preparados para assim presentear a nossa Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para o progresso dessa Santa Igreja Apostólica. Querida e Santa Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador, mais uma vez, ó querida, diante da tua presença, diante da presença do Santo Irmão Aldo, de santos e anjos que conosco está, acabamos de meditar nesta parte tão importante dessa Santa Igreja Apostólica, que é estendermos as nossas mãos espontâneas e generosas, de conformidade como a Senhora nos ensinou desde o início, tudo com amor, fazendo cada um de nós a nossa parte, para que possamos levar esta obra de fé e de caridade, dando a oportunidade a tantos quantos queiram aceitar o Evangelho do Reino dos Céus para o futuro da sua alma. Santa e querida Avó Rosa, profeta Santo Irmão Aldo, nós chegamos aos senhores para pedir a intermediação poderosa para todos os nossos irmãos apostólicos que muitas vezes em seus lares, mas estão confiando na Senhora, confiando no Santo Irmão Aldo, confiando no poder que é exercido nessa Santa Igreja Apostólica. E assim, logo em breve, de conformidade com a vontade de nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, estaremos aqui novamente unidos para glorificar aos céus, glorificar a Deus, também honrar e glorificar a Senhora Avó e o Santo e querido Primaz de Irmão Aldo. E assim eu declaro essas ofertas ungidas e consagradas e entregue na mão do Conselho Deliberativo para a propagação, para que esta Santa Igreja Apostólica possa ser alavancada para a frente e assim possamos ser vitoriosos. E assim a minha gratidão sincera hoje e para todo sempre. Amém. Na sequência, irmãos, eu gostaria de fazer o aviso contido em nosso boletim, onde faz referência ao Recanto Apostólico, Casa de Apoio de Barretos. O Recanto Apostólico de Barretos, ele surgiu com o objetivo de dar apoio aos irmãos que dirigem a cidade de Barretos para fazer tratamento no Hospital do Câncer, oferecendo pouso, refeição, hospitalidade para os irmãos que passarem o período de tratamento com um acompanhante. A casa é mantida por doações, desde alimentos não perecíveis, roupa de cama, utensílios domésticos, livros, CDs, eletrodomésticos, bem como recursos financeiros para despesas gerais, tais como aluguel, energia, água, internet e alimentação, frutas, legumes, açougue e etc. E o custo com uma funcionária responsável em período integral. Faça a sua parte, contribua com esta linda obra de solidariedade. Toda ajuda será de grande valia em prol deste trabalho que vem sendo realizado com grande afinco em prol ao próximo. Que Deus e seus santos os abençoe grandemente. Os dados bancários para o depósito o Banco Bradesco, agência 97, conta corrente 18654, dígito 6, em nome do Instituto Apostólico. E o CNPJ é 31 439 445 001/04. O novo endereço do Recanto Apostólico em Barretos, a rua Ranulfo Prata, 787, Jardim Universitário, Barretos, São Paulo. E-mail para contato, barreto@institutoapostólico.org. E para informações, instituto@igrejaapostólica.org. Também temos, irmãos, o último aviso do nosso pastor Camilo. Ele avisa que está à disposição todo sábado e domingo, a partir das 16 horas, para quem quiser e desejar fazer os seus donativos. E eu reforço, irmãos, apelando ao coração dos irmãos, que nos ajude, para que possamos vencer mais esta luta. E tudo que a gente faz
em prol da obra da Santa Igreja Apostólica, irmãos. Eu digo aos irmãos que não é em vão. E eu diria também aos irmãos, hoje o nosso carro, a nossa casa, o nosso bem material pode ter algum valor nesta terra, mas daqui a 100 anos, de nada esses bens materiais, irmãos, terá valor algum para nós. E fazemos o bem sem orar a quem, contribuindo também para a obra da Santa Igreja Apostólica. Tenho certeza, irmãos, nossa santa e querida avó Rosa, profeta santo irmão Aldo, eles são bons pagadores. Por isso, irmãos, está aqui o aviso. E os irmãos que assim o desejarem, os irmãos que frequentam esta congregação de Sorocaba, pode estar vindo então trazer os seus donativos espontâneos, generosos, na verdade, mas de um grande valor para a nossa Santa Igreja Apostólica. Agora, na sequência de nossa reunião, pelos nossos irmãos componentes do coral, iremos ouvir mais uma mensagem que será proferida. O quarteto irá apresentar a força da fé. À beira do caminho sentei, cansado das lutas que enfrentei, sem forças para seguir, pensei em desistir. A Deus logo clamei, destino tão amargo e cruel para mim não queria. Ao horizonte mirei, então cantos de vitória eu escutei. Caminhava, a paz ali reinava, seguindo os passos de um profeta. Grande poder o rodeava, Aldo, santo
grande poder o rodeava, alto, santo alto me chamava. Então percebi que com ele poderia prosseguir até o deserto, se necessário, agora posso atravessar, pois Deus está com ele, e miragens não irão me enganar. Por sobre as águas também posso caminhar, pois em suas mãos seguro eu estou. Todo poder lhe foi dado e pela fé me sinto amparado. Meu destino agora é certo pelo caminho que Jesus traçou. Santo alto é a vitória e um dia na glória com Deus estarei. Santo alto é a vitória e um dia na glória com Deus estarei. Na sequência, irmãos, iremos ouvir um musical, título do hino Missão da Santa Vó Rosa.
Muito bem, irmãos. Na sequência de nossa reunião, eu irei ler aos irmãos um depoimento de fé. Em 12 de junho de 2020, recebemos o testemunho do senhor Valdir Aparecido Bittar, residente na cidade de São Paulo, narrando como segue. Venho através desta relatar uma bênção alcançada para a minha saúde. Em junho de 2017, surgiu em minha perna direita, um pouco acima do joelho, um nódulo. A princípio pensei que se tratava de algo simples, porém, com o passar dos dias, aquilo foi agravando e comecei a sentir muita dor naquele local. Em junho, procurei recurso médico, o qual examinou e me encaminhou para um cirurgião para que fosse retirado aquele nódulo. A cirurgia foi marcada para outubro, porém, no momento da intervenção, o médico que realizava aquela cirurgia constatou que não se tratava apenas de um nódulo, mas sim de um câncer, e, portanto, suspendeu a cirurgia. Fui encaminhado para o Hospital AC Camargo, em São Paulo, local especialista em câncer. Diante dessa situação, eu redobrei a minha fé e clamei a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E sempre que participava do sacramento da Santa Comunhão, eu fazia o uso do elemento ungido, sangue de Nosso Senhor Jesus, no local do nódulo. Em janeiro de 2018, eu percebi que o nódulo havia diminuído e aos poucos foi desaparecendo, ficando apenas uma cicatriz no local, semelhante a uma queimadura, que com o tempo foi desaparecendo. As dores se findaram e hoje eu não sinto mais daquilo que tanto me incomodava. Por esta grande bênção alcançada, louvo e glorifico ao Rei dos Céus, a Deus, o nosso Pai, a nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, pastor por excelência deste rebanho apostólico. Assinado Valdir Aparecido Bittar. Agora iremos ouvir novamente pelo quarteto o chamado para a luz. Tempestade na alma.
novo maná a cada manhã. O Espírito liberto a estrada do bem. Oh, aleluia, um chamado aceitei, fui escolhido e transformado, sal da terra, no mundo a luz. Hosana, glória ao Senhor Jesus, me libertou, me acolheu ao rebanho, sob a bênção do Consolador. Súbito, um chamado, oásis esperado, a água da vida em abundância, o pão vivo vindo dos céus, a mim socorrer. Saciou a minha sede, satisfez minha fome. Novo maná a cada manhã, o Espírito liberto a estrada do bem. Oh, aleluia, um chamado aceitei, fui escolhido e transformado, sal da terra, no mundo a luz. Hosana, glória ao Senhor Jesus, me libertou, me acolheu ao rebanho, com seu sangue a vitória selou. Oh, aleluia, glória ao Senhor Jesus, suas promessas se cumprirão, veio o Consolador. Muito bem, irmãos, na sequência de nossa reunião, iremos alimentarmos o nosso espírito através da mensagem da doutrina apostólica. Apóstolo São Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, tinha inicialmente o nome de Simão Bar-Jonas, nascido em Betsaida, na Galileia, antes de se tornar discípulo de Jesus. Simão e André e seu irmão, eles eram pescadores e tinham a sua própria frota de barcos. Segundo o relato, São Lucas, Simão teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que ele utilizasse uma de suas barcas de forma a poder pregar a uma multidão que queria ouvi-lo. E Simão, que estava a lavar as redes com Tiago e João e seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca, que foi afastada um pouco da margem. E no final da pregação, nosso Senhor Jesus disse a Simão que fosse
pescar de novo com a rede em águas mais profundas. Simão disse-lhe que tentara em vão pescar durante toda a noite e nada conseguirá. Mas, em atenção ao pedido de Jesus, falou, e aí o resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes se iam rebentando-se, pois foi necessária a ajuda da barca de seus 2 sócios, que também quase se afundava, puxando os peixes. E nosso Senhor Jesus encorajou a segui-lo, dizendo que o tornaria em pescadores de homens. O chamado de Jesus, aquele pescador, veio de forma transformadora na sua vida, começando pelo nome, que de Simão passou a chamar Pedro. Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse a sua vida totalmente voltada ao reino de Deus. Jesus o chamou Cefas, que passando para o grego significa Petros, traduzido como pedra. Junto com o seu irmão André, São Pedro fez parte dos 12 apóstolos de Jesus. Participou dos mais importantes milagres do Mestre sobre a terra. E certa vez, nosso Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: para vós, quem sou? E São Pedro prontamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Isto aconteceu porque naqueles dias o povo judeu, que em grande parte havia recebido grande milagre de Jesus em seu favor, dizia a respeito dele Jesus: quem será este homem, Jesus de Nazaré, que realiza tantos milagres? E outros diziam: é o profeta Elias que voltou à terra. E outros: é um grande profeta que levantou entre nós. Então os apóstolos foram contar para Jesus esses fatos. E foi quando nosso Senhor Jesus perguntou: e para vós, quem eu sou? E prontamente o amado apóstolo São Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim foi que Jesus, constatando a fé inabalável no coração de São Pedro, apóstolo, que garantiu que sobre esta rocha de fé inabalável nasceria a Igreja Apostólica Primitiva, conforme São Mateus registrou a palavra de Jesus. Por isso eu lhe digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do mar da Galileia, ele dirigiu-se a Pedro e por 3 vezes perguntou: Pedro, você me ama? E São Pedro respondeu que sim, nas 3 vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso do coração de São Pedro por causa das negações que tinha feito de seu mestre Jesus, e perdoou. E em seguida disse-lhe: apacente as minhas ovelhas. E logo após a subida de nosso Senhor Jesus em ascensão aos céus, o apóstolo São Pedro realizou um grande milagre na porta do templo de Jerusalém, quando um coxo de nascença, isto é, um paralítico, que esmolava na porta do templo chamado Formosa, ao ver o apóstolo entrar, chamou pedindo-lhe uma esmola. Entretanto, o apóstolo São Pedro disse-lhe com muita fé e autoridade: eu não tenho ouro e nem prata, mas do que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda.
No mesmo instante, aquele homem foi restaurado a sua saúde e pôs-se em pé e entrou no templo andando e saltando, completamente curado, louvando a Deus pelo milagre recebido. E esta notícia se espalhou-se rapidamente. Após alguns dias, São Pedro reuniu uma grande multidão e pregou-lhe sobre o poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando aquelas criaturas que foi Jesus quem curou o pobre coxo. Em um sermão de curto pronunciamento, ele provou àqueles que ouviam que Jesus era realmente o Cristo, por Deus prometido aos santos e profetas, o qual havia sido crucificado naqueles dias e realmente o Salvador da humanidade, pois ressuscitou no terceiro dia, como havia prometido, e sentou-se à destra de Deus no seu trono, a fim de julgar a humanidade com o Pai Criador. E com aquela pregação, como está registrado, milagres de pessoas que se converteram ao cristianismo e foram batizadas nas águas em nome de Jesus Cristo Salvador. Dali surgiu a grande semente, germinou, frutificou, nascendo assim a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos, lá nas terras da Palestina. Se cumpriu uma das promessas de Jesus ao apóstolo São Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Pedro tinha o dom da cura de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sobre a sua sombra para que fossem curadas, libertadas, como nos atesta no livro de Atos dos Apóstolos. E ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando, exortando a igreja nascente. E é interessante notarmos que no tempo presente, um fato muito importante na obra dessa Santa Igreja Apostólica aconteceu. Numa de nossas reuniões de Santa Comunhão na matriz antiga da nossa igreja, em uma visão muito linda, o Santo Irmão Aldo contemplou o púlpito da igreja e viu ali, estava a Santa Rosa, o apóstolo São Pedro, e ouviu quando o apóstolo disse à Santa Avó: mas com tantos apostólicos nesta igreja, ainda não possuem um tempo próprio e continua nesse salão alugado? E a Santa Avó Rosa lhe respondeu: nós ainda não temos um tempo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordens para construir. Pois quando o Mestre der ordem, todos esses irmãos apostólicos irão ofertar e erguer o templo em poucos meses. E realmente, na outra semana, o bispo Eurico, no púlpito, durante uma mensagem, deu a notícia à igreja, dizendo-lhes: Jesus, nosso Senhor, deu ordem a Santa Avó Rosa para ela nos orientar a darmos início à construção do nosso templo no terreno pertencente à nossa igreja apostólica na rua Baguari. E concluímos também que São Pedro, ele colaborou para que Jesus, em nome de nosso Deus e Pai, autorizasse a construção de nosso templo. Confirmamos mais uma vez a palavra de nosso Senhor Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O nosso Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou a amarmos e venerarmos esse servo de Deus e de Jesus. A certa ocasião revelou que São Pedro e Maria Santíssima já considerava a Santa Avó Rosa como Rainha dos Céus, mesmo antes dela ser arrebatada aos céus em espírito, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro sempre estava ao lado da direção da igreja apostólica, dando a sua atenção, sua bênção, seu amparo, portanto, participando efetivamente da igreja que Jesus firmou sobre esta rocha preciosa, São Pedro. Dia 29 de junho, segundo a história, foi o dia que São Pedro foi aos céus, vitorioso, por ter cumprido sua nobre missão
e recebeu o seu galardão. A nossa reverência, a nossa gratidão e louvor, amado apóstolo São Pedro. Então, irmãos, mensagem belíssima, fazendo referência ao ministério glorioso de nosso amado apóstolo São Pedro. E realmente, irmãos, grande foi o mérito de São Pedro na obra de Deus nesta terra, porque Deus, Ele sempre precisou de pessoas santas, santificadas, para assim dar oportunidade a tantas e tantas almas, irmãos, boas, para se achegar a Deus. E foi constatado que São Pedro, através da sua grandeza, através da sua fé, da sua perseverança, cheio de bom ânimo, sem duvidar do Divino Mestre, principalmente, porque para provar essa qualidade, eu digo aos irmãos, que consta quando nosso Senhor Jesus, Ele vinha andando sobre as águas do mar. São Pedro também foi o único que disse ao Divino Mestre: deixa eu ir ter contigo. E outro milagre extraordinário, irmãos, foi quando o amado apóstolo São Pedro, ele se encontrava naquela prisão, sem dever nada, somente por pregar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado já. E o anjo chegou e, quebrando todas aquelas correntes que estava presa ao nosso apóstolo São Pedro, e o anjo disse a ele: levanta-te, pegue a tua capa, calce as tuas sandálias e siga-me. E aqueles portões foram se abrindo, de tal forma, irmãos, quando o nosso amado apóstolo São Pedro deu por conta, já estava fora na rua. Então, irmãos, grande é o poder quando Deus quer fazer uma obra na vida de alguém nesta terra, para os seus planos divinos, nada impede. E o anjo disse a ele: viste a sua capa, calça a sua sandália. E nosso amado apóstolo São Pedro, ele, creio, não sei se estava dormindo, e quando ele deu por si aquele milagre, através daquele anjo poderoso enviado dos céus, ele estava livre daqueles homens maus que queria fazer ao nosso divino Jesus, porque ele pregava, ensinava a doutrina de nosso Senhor Jesus, que estava crucificado. E assim, irmãos, grande foi o ministério do amado apóstolo São Pedro. E consta, irmãos, também que até a sombra dele curava, porque quando a multidão aglomerava e aquelas pessoas enfermas eram colocadas em fila, aonde o apóstolo São Pedro passava, a sombra dele refletia sobre aquelas pessoas, e as pessoas eram libertas daquelas doenças. Portanto, irmãos, tudo isso nós prestamos a honra, nosso louvor, nossa consideração e veneração ao nosso amado apóstolo no dia dele. O ministério dele também não parou por aí, porque, irmãos, como é do conhecimento dos irmãos, nosso apóstolo São Pedro também, ele participou ativamente na obra dessa igreja apostólica, juntamente com a Santa Vó Rosa, e juntamente também com o profeta Santo Irmão Aldo, como é o caso aqui, que nosso irmão Aldo teve aquela visão maravilhosa e contemplou São Pedro. E a Santa Vó Rosa mesmo, ela dizia a direção da nossa igreja, quando ela era arrebatada aos céus, durante aqueles 16 anos, que ela estava sendo preparada para a missão de Espírito Consolador. Quando ela descia dos céus, ela falava para a direção: mas o apóstolo São Pedro me fez tanta pergunta. Então, irmãos, prova está que o ministério do apóstolo São Pedro, Santo Apóstolo São Pedro, continua. E graças a Deus, graças à nossa santa e querida Vó Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo, que nos, podemos dizer, deu esses ensinamentos, essas instruções reveladas através da Santa Vó Rosa. Hoje nós sabemos dar o devido valor, que não é com festas pagãs, com bebidas alcoólicas que se louvam santo, mas é com a nossa obediência, com o nosso amor. Portanto, irmãos, o poder de Deus, Ele é o mesmo, de ontem,
de hoje e de sempre. Então, irmãos, esta mensagem referente ao nosso apóstolo São Pedro, por estar, sim, perto de quando o nosso irmão foi arrebatado aos céus. E temos mais uma mensagem, onde fala, irmãos, sobre a doutrina e a disciplina da nossa Santa Igreja Apostólica. E assim diz: a doutrina e a disciplina da Igreja, ela deve ser respeitada por todos os apostólicos. A doutrina e a disciplina de nossa Santa Igreja são fontes de água da vida. E quem quer ter a vida e ser feliz em seu viver, deve guardá-la no seu coração, praticá-las com muito amor, com muita devoção. A nossa doutrina é a palavra dos céus, que cria e pode criar homens e santos para a glória de Deus, e no mesmo tempo é vida para os que colocam em prática no seu viver, pois vem de Deus por meio de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A disciplina apostólica é o conjunto de princípios de elevada moral, de regras de um bom viver, que honra a vida dos apostólicos. Assim sendo, os ensinos doutrinários de boa conduta, que formam o conjunto da doutrina, da disciplina da nossa igreja, devem ser praticados por todos com muito amor e entendimento. E nosso Senhor Jesus assim ensinou para quem crer ter a graça de Deus e do Consolador. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nosso Senhor Jesus quis que a sua doutrina é suave. Ele disse que a sua doutrina é suave, fácil e agradável de viver, e a sua disciplina leve. Não escraviza ninguém, mas conduz o fiel de maneira segura pelo caminho do bem. Se querem ter toda a proteção dos céus, dos santos e dos anjos, a fim de ser bem-sucedidos em sua vida, deve obedecer por amor. Muitos não são felizes, não têm paz no coração e nada lhe vai bem, porque deixam de obedecer os ensinos da igreja. Preferem fazer o errado, aquilo que a igreja não ensina, deixando de obedecer a disciplina que aqui aprende. Por isso, não são bem-sucedidos no seu viver e luta com tanta dificuldade. A Santa Avó Rosa deu a sua vida pela doutrina e pela disciplina, e muito lutou para que fosse compreendida e aceita pelos corações bons e humildes. E o Santo Irmão Aldo sempre lutou para manter esta igreja consagrada, santificada, nesta disciplina. E nós do Conselho Deliberativo estamos lutando também muito para mantê-la, e afirmamos aos irmãos e irmãs apostólicos que a disciplina em nada mudou e não mudará, pois se constitui em regras de honras, de dignidade para o Filho de Deus, e nos foi dada por nosso Senhor Jesus através da Santa Avó Rosa. Pedimos e aconselhamos aos irmãos que estão usando vestes bem mais curtas, fora da disciplina apostólica, que a medida estipulada por Jesus é 2 dedos abaixo do meio da barriga e das pernas. E se adequem e volte a usar na medida certa, pois assim darão esta alegria à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, sendo, pois, uma filha obediente e consagrada. Da mesma forma, alguns dos irmãos estão utilizando cortes de cabelo extravagantes, barbas e cavanhaques, bem como shorts, bermudas, mesmo sabendo que nossa disciplina não permite. Orientamos para que serem discretos e sensatos na observação da obediência às nossas regras disciplinares, o que para nós apostólicos é uma honra. Irmãos e irmãs, não force a situação, volte a ser apostólico, se arrependam, pois a obediência e a disciplina da nossa igreja é o fruto do amor de cada apostólico, e daquele assim que proceder será sempre abençoado, protegido e amparado pelos nossos santos poderosos, e viverá feliz.
Prezado apostólico, a doutrina e a disciplina da igreja, ela precisa ser obedecidas, respeitadas voluntariamente por todos, apostólico. Muito embora, infelizmente, alguns irmãos estão dando valor e aceitando conversas, sentimentos e costumes que não edificam o Filho de Deus, que são plantados por pessoas que não são da Santa Vó Rosa e nem do Santo Irmão Aldo, mesmo estando em nosso meio. Por isso, irmãos, pedimos que arrependam-se, procurem ser fiéis ao seu voto de batismo, principalmente ao nosso Deus e aos seus santos. Lembre-se, a sua salvação depende de você, sua conduta, o seu proceder, a sua maneira de agir e confiar. E deve-se lembrar também que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, muito lutaram para preservar a unidade da igreja, a fé em Jesus, nosso Senhor, em Maria Santíssima e nos santos. As reuniões de nossa igreja são poderosíssimas e muito santas, pois conta com a presença dos santos poderosos, de nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, além de toda a unção do Espírito Santo de Deus para abençoar e santificar o seu povo. Porém, eles exigem que todos sejam obedientes à doutrina e disciplina apostólica que Jesus e a Santa Vó Rosa nos deram como princípio e regras de boa conduta para os verdadeiros filhos de Deus, do Consolador e do Santo Pastor. Esperamos que todos deem muito valor a esses ensinos e conselhos e que procurem ser muitos obedientes, sendo obedientes para que possamos continuar com a graça protetora de Deus, de seus santos, sobre todos os nossos irmãos apostólicos fiéis. Lembre-se, a Igreja Apostólica não mudou em nada e nem mudará. Vamos todos lutar para conservar este belíssimo tesouro que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram com tanto amor, a doutrina e a disciplina de nossa amada Igreja Apostólica. Eis aí, irmãos, outra mensagem também que faz referência à doutrina de nosso Senhor Jesus, porque realmente a doutrina da Santa Igreja, irmãos, ela constitui, como diz aqui na mensagem, e fonte da água da vida. E eu digo aos irmãos, e fonte da água da vida, ela deve ser uma água pura, cristalina. Como nosso Senhor Jesus disse àquela mulher samaritana: aquele que beber desta água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque esta água lhe fará uma fonte de água da vida para toda a eternidade. Portanto, irmãos, são vidas para aos que encontram, que é um privilégio de ser apostólicos, e saúde para o nosso corpo. Entretanto, irmãos, proporcionando a nós a salvação. E nosso Senhor Jesus fez esse convite mesmo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas acontece, irmãos, se fosse para nosso Senhor Jesus só dar aquele primeiro livro prometido na doutrina e deixar o povo sem disciplina, deixar o povo vivendo como queira, não precisaria nosso Senhor Jesus sofrer tanto naquele madeiro, derramando o teu sangue inocente na cruz do Calvário. Depois desse convite que nosso Senhor Jesus disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o jugo que esta igreja proporciona, irmãos, é o mesmo jugo que nosso Senhor Jesus ensinou, porque a Santa Vó Rosa aprendeu tudo com o nosso Senhor Jesus, e o profeta Santo Irmão Aldo, durante aqueles 44 anos de sua existência, aprendendo com a Santa Vó Rosa, revelando a nós mistérios belíssimos no reino dos céus. Portanto, irmãos, vale a pena ser apostólicos fiéis, ser apostólicos verdadeiro, porque uma vez que prometemos,
morrer para o mundo e vivermos para Deus, esta vida terrena não nos pertence mais. Devemos, com muito amor, com muita fé, com muita devoção, prestar atenção e fazer tudo o que agrada ao nosso Deus. Porque, irmãos, se formos dar ouvido a pessoas que não têm a nossa fé, certamente iremos cair em sérios embaraços. E o nosso Deus, através de Jesus, através da Santa Avó Rosa e através do Santo Irmão Aldo, nos disponibilizaram essa doutrina e essa disciplina santa. Por isso, irmãos, que nosso Deus nos fez a sua imagem e nossa semelhança, nos deu essa unção do Espírito Santo. Uma vez, quando batizamos, recebemos o batismo nas águas. Então, irmãos, nós temos a plena convicção do certo e do errado. Então, devemos estar cheios desse amor que nosso Senhor Jesus, nosso Deus, tem proporcionado a cada um de nós. Porque o nosso Deus, Ele nunca pede algo para nós que Ele já não tenha nos proporcionado antes. Aí o exemplo, irmãos, é este amor, mas este amor puro, este amor verdadeiro, que nosso Deus nos amou primeiro. Portanto, irmãos, vamos com muita fé, vamos com muito amor, com muita dedicação, observar essa doutrina apostólica. E o Santo Irmão Aldo, mesmo quando vivia seu corpo terreno, para ir e voltar, ele dizia nos boletins que ele assinava, ele falava assim: quem avisa, amigo é. Portanto, irmão Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles receberam essa missão de levar esta obra avante, a Santa Igreja Apostólica, e a parte deles foi feita. Santa Avó Rosa lutou durante aqueles 16 anos, e o profeta Santo Irmão Aldo também. E nós, dos dias atuais, o que devemos fazer? Devemos, com muito amor, guardar esses preceitos, essa doutrina, esses ensinos belíssimos, porque, irmãos, a doutrina e a disciplina da Santa Igreja Apostólica foi revelada dos céus, através da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. E o Conselho Deliberativo tem feito esse esforço também. E nós, do Ministério em geral, devemos e temos o dever de continuar fazendo a vontade dos céus, instruindo a nossos irmãos apostólicos, porque, irmãos, caso contrário, a igreja se perde e nós do ministério também vamos juntos. Somente aconteceu na igreja apostólica do passado, porque os apóstolos de nosso Senhor Jesus já estavam todos nos céus, e a igreja apostólica primitiva, ela consentiu o pecado, deixou que muitas coisas desagradáveis a Deus fossem introduzidas no meio da igreja. Então, irmãos, a igreja perdeu a unção divina e ficou à deriva, como diz, sem direção. Então, irmãos, essa advertência é importante. Devemos ser bastante esforçados para fazer a vontade dos céus nesta terra e concluir a nossa missão nesta terra também. Porque nosso Senhor Jesus disse em seus ensinos: não foi vocês que escolheram, mas eu escolhi a vós e nomeei, para que vades e deis bons frutos, frutos de verdadeiros filhos de Deus, de verdadeiros apostólicos, fazendo a vontade dos céus que impera nesta Santa Igreja Apostólica. Portanto, irmãos, é assim que se vence, através da nossa obediência, através do nosso amor, da nossa perseverança, a doutrina e essa disciplina apostólica que nos rege para os céus. Amém. E para concluir a nossa reunião, pelos nossos irmãos do quarteto, iremos ouvir mais uma mensagem proferida. Abrigo Divino é o título do hino que iremos ouvir.
Olhava ao horizonte em busca do invisível, almejava o impossível, vivendo em realidade alheia, à beira de abismo, caminho intransponível, prisioneiro da ilusão. Não percebi o que era evidente, abrir o coração ao que não se vê. Uma ponte chamada fé, um sinal, um aviso. Sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, hoje sei que me chamava, tocava a minha alma, me guiava sob a espessa neblina, era abrigo no frio das incertezas. Senhor, fazia vigília em minha casa, era eu que não percebia. A todo momento o livramento me estendia a mão, me aguardava, tinha compaixão. Percebia o que era evidente, abrir o coração ao que não se vê. Uma ponte chamada fé, a voz que ecoava, sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, hoje sei que me chamava, tocava a minha alma, me guiava sob a espessa neblina,
Muito bem, irmãos, nossa reunião chegou ao fim. E em nome da Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu agradeço a colaboração de todos os irmãos que fizeram com que, se fosse possível, a realização dessa santa reunião. Igualmente agradeço nossos irmãos internautas que nos acompanharam e que a Santa Avó Rosa, o profeta Santo Irmão Aldo, ajudem bastante vocês. Agora eu irei orar para encerrar a nossa reunião. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, agora para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, através do Seu amor, através do nosso Senhor Jesus, através de nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, santos poderosos que o Senhor formou para agir em nossa defesa e em defesa daqueles que iam de herdar a salvação. A nossa gratidão por tudo, Senhor, e nós chegamos na Tua presença, pedindo também a intermediação poderosa da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que abençoe todos os nossos irmãos apostólicos, que às vezes estão em suas casas, mas estão confiantes, nos assistindo, participando da reunião. E assim, vó querida, e assim, querido Santo Irmão Aldo, com o desejo de servir, de herdar aquele galardão glorioso prometido na doutrina. E assim, a nossa gratidão sincera, não cessamos de agradecer ao Senhor primaz, nossa santa e querida Avó Rosa, por tudo que tem proporcionado a nós apostólicos. E mais uma vez eu suplico as bênçãos dos senhores para todos os nossos irmãos, os ouvintes do programa radiofônico Horas Milagrosas, e também todos os irmãos internautas do Brasil e até mesmo além das fronteiras do nosso Brasil, como a África e outros países, que a mão forte e poderosa, como diz o santo querido primaz Irmão Aldo, pois é grande poder que sobre nós está. E assim estamos encerrando esta santa reunião. Eu peço as bênçãos do Senhor que nos acompanhem para os nossos lares, dando a nós uma boa noite de descanso, e que amanhã possamos estar aqui novamente para honrar e glorificar a nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, e também aprender um pouco do muito que o Senhor, querido primaz Irmão Aldo, Santa Avó Rosa e todo o reino dos céus tenha proporcionado a cada um de nós. E assim, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Nossa reunião está encerrada. Até amanhã, se Deus quiser.